Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E pra quem tá chegando agora, também seja bem-vindo, tá? O Mãe na Real. E se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, curta logo esse vídeo. E assine o sino que tá aqui embaixo pra você não perder nenhum vídeo quando eu postar, tá bom? Ó, meus amores, então é o seguinte, aqui no meu apartamento, eu só tenho apenas esse compartimento para poder guardar supermercado, utensílios domésticos, tudo, somente esse, tá? Então, eu quero mostrar para vocês como é que eu faço para que fique tudo organizadinho, tudo no seu lugar e que caibam, né, tudo dentro desse pequeníssimo armário. Então, vamos lá. Aqui por cima, eu deixo essa parte aqui do café, tá? Que são as garrafas. Uma eu utilizo para quando eu faço café e outra eu utilizo para colocar apenas água quente, que é quando eu vou fazer o mingau, o leite da Sofia. E aqui eu deixo os 3 potinhos que eu mais uso, que é com leite em pó, açúcar e café. Aí eu deixo aqui nesse cesto organizador para ficar tudo bonitinho, né? E aqui eu coloco esse como é o nome? Descansa prato, não? Esqueci, gente. Aí aqui eu coloquei um arranjozinho de flores. E aqui eu deixo meu micro-ondas, tá? E em cima dele eu deixo a sanduicheira e o liquidificador. Esse liquidificador já tá bem velhinho. Tá na hora de trocar. E aqui eu coloco um lenço, o papel toalha. E aqui tem uma fotinha de do primeiro Natal da Sofia. Oi? O que é? É chinelo? Você quer calçar? Agora vamos aqui para as gavetas. Mamãe calça já. Aqui eu deixo os talheres, né? Garfo e faca. Aí aqui eu coloco as colheres. E aqui eu deixo esses utensílios, faca, colher, aquelas colheres de arroz maiores, né? Minha espátulazinha. E aqui eu coloco as colherzinhas menores. Da gaveta eu coloco essas coisinhas de tempero, sal. Ó, eu usei esse cestinho aqui multiuso, ó, que eu comprei, mostrei pra vocês no outro vídeo. Quem não viu, eu vou deixar aqui em cima, tá? No cardzinho de informações pra você assistir. Minha comprinha de cestos. E aí aqui eu deixo o alho, esses temperozinhos quando eu abro, que eu ainda não tenho um potezinho pra colocar. Aí eu deixo aqui, ó, fecho tudo com esses fechos de embalagem, que mostrei também no outro vídeo. E aí eu vou colocando nesses potinhos assim, ó, esses potinhos de sopinha pronta, né? Assim, a Sofia não come, esse aqui foi um que eu testei, aí tá aqui, ela não quis e tenho apenas esse potinho. Aí eu vou botar tempero, aí aqui eu coloco o corante. Esse aqui também é aqueles potinhos que a gente compra de alho pronto no supermercado, que já vem todo trituradinho. Aí eu reutilizo o vidrozinho e coloco os meus temperos. Aí aqui tem um pacote de sal, anilina, todas essas coisinhas de tempero eu deixo aqui dentro, tá? E aqui também eu coloco os palitos de dente, o meu saleiro. Olha, gente, fica tudo muito organizado. Tá tudo apenas dentro de uma gaveta. Aí eu deixo fósforo. Aí eu também deixo essas coisas que de utilidades, assim, esses sacozinhos de lixo. Eu deixo aqui de lixo de pia. Aí eu também eu coloco aqui esses plástico filme. E também as velas, essa tesoura que eu utilizo na cozinha. Aí fica assim, gente, tudo, né, filha?
E essa daqui eu separo os meus plásticos. Eu não tenho muito plástico justamente por isso, porque eu não tenho onde guardar ainda. Então, eu fico com poucos. Aí eu coloco aqui nessa gaveta os meus plásticos. Aí eu vou mostrar como foi que eu organizei. Aqui eu coloquei as bacias, ó. Aqui tem a tampa dessa bacia. Aqui tem a tampa dessa bacia, a tampa dessa outra aqui, ó. Eu deixo tudo juntinho, que é pra quando eu precisar. Eu não saio procurando, né, gente? Porque a gente sabe que tampa é só o que tem. Agora as bacias tudo dão fim. Aí aqui eu deixo essas de doce, margarina, que eu reutilizo, eu não jogo fora. Isso aqui é muito útil. E aqui também, ó, eu deixo as baciazinhas. Esses negocinhos de fazer picolé, né, que eu tenho. Fazer com a Sofia. Aí eu deixo assim, tampadinho. E aqui eu deixo peneira, algumas tampas também de bacias que eu tô utilizando e o escorredor de macarrão. Aí fica tudo assim organizadinho. Quando eu preciso eu vejo onde é que tá. E é isso, tá? E aqui, nessa última gaveta, eu separei pra deixar essas algumas coisinhas de plástico da Sofia, pano de prato, ó, como eu deixei. Aí aqui tem o isopor, tem alguns copos de plástico, objetos da mamadeira, uma garrafa, uma mamadeira que ela também quase não usa. Aí tem aqui também o babadozinho dela, quando ela vai almoçar. E aqui eu deixo alguns panos de prato, pano de pia. Aí fica assim, viu, gente? Então é possível ter uma cozinhazinha organizada com apenas um armário. Agora, nós vamos pra essa parte aqui, que é a mais... Eu faço milagre aqui, gente, pra poder caber tudo. Milagre mesmo. Aí aqui vamos abrir pra me mostrar como é que eu organizo. Ó. Aqui eu comprei esse aramado aqui pra colocar prato. Inicialmente eu pensei em colocar na pia como escorredor de prato, só que eu achei muito pequeno, porque, né, não dá pra colocar outras coisas, só os pratos. E aí eu decidi colocar no armário pra ficar mais organizado. Aí aqui eu deixo uma xícara e deixo outras que estão na pia. Aí aqui eu deixo esse organizadorzinho de prato, olha, gente, fica, quando eu preciso, basta pegar, não preciso deixar um em cima do outro, né? Porque eu já quebrei muito prato com esse negócio de um em cima do outro pra tirar e confusão. E aí assim fica mais fácil de tirar e fica mais organizado. Aí eu deixo aqui. Aí pra cá eu peguei esse espaço pra colocar os mantimentos que eu mais uso, né? Que ficam aqui em cima. Que é nesse cestozinho, ó, eu separei os alimentos, né, que eu utilizo pra fazer mingau pra Sofia, fazer lanche, fazer essas coisas, leite dela, eu deixo aqui, tá? Essa cesta. Então, quando eu preciso, eu já sei que pra Sofia, os produtos que eu preciso estão nessa cesta. E aqui, eu não mostrei no outro vídeo, esses organizadores aqui que eu comprei. Sofia tá vendo um álbum de foto ali com o pai dela. Aí aqui, esses organizadores eu não mostrei no vídeo anterior, tá, gente? Mas esses foi um achado, tá, no supermercado, que eu realmente foi um achado mesmo. Porque ele foi muito barato, assim, eu achei, né? Que eu comprei 5 organizadores desse aqui, eles são empilháveis, como vocês estão vendo. E eu paguei, em 5, eu paguei R$5,90. Então, eu achei que valeu a pena, tá? E aqui eu faço assim. Aqui em cima, eu deixo esses pacotes que estão abertos, ó. Vou tirar aqui pra vocês. Deixo esses pacotes que estão abertos, ó. Eu boto lentilha, trigo, macarrão, que eu já abri, né? Eu deixo aqui, aí aqui também embaixo, ó,
Eu coloco outros que já estão abertos e outros que eu também já utilizo. Eu ainda não tenho os potezinhos para deixar tudo guardadinho. Então, assim é mais fácil de saber onde eu deixei cada coisa. Aí, eu vou só repondo nos potes que eu utilizo. Ó, fica bem organizado, ainda fica espaço, gente, no armário. E eu tenho muita coisa para guardar aqui. Aí, aqui tem alguns potezinhos que eu separo o leite da Sofia, nozes. E aqui, gente, ó, aqui eram latas de leite da Sofia, que assim eu fiquei com pena de jogar fora, gente, porque é muito útil, como vocês estão vendo. Eu ainda não pintei, eu pretendo pintar essas latas, tá? E pra ficar mais bonitinho e tal, colocar um nomezinho com um adesivo, tudo bonitinho. E aí eu vou mostrar pra vocês também quando eu fizer. E aí eu reutilizo, ó, que eles são muito úteis, ó. Aqui eu deixo macarrão. Aí quando acaba eu vou repondo. Aqui eu deixo arroz. E nesse outro eu coloco feijão. E dá pra ficar tudo organizado. Ó, vou mostrar pra vocês a visão. E aqui nessa parte de baixo, eu deixo os alimentos assim que a gente usa, mas não com tanta frequência, né? Mas que são os pacotes fechados ainda. Aí aqui eu comprei esse aramado, tá? E aqui eu tô deixando por enquanto os meus potezinhos de sobremesa, que eu pretendo comprar mais aramado pra utilizar, aproveitar esse espaço aqui, tá? Pra pôr xícara, essas coisinhas de sobremesa. E aí eu tô deixando aqui por enquanto, ó, xícara, e tem aqui, tá? E aqui que eu mostrei pra vocês, eu tenho deixa eu botar aqui em cima, um cesto multiuso, tá? E aqui eu tenho um cesto multiuso, ó, que aqui eu deixo os meus pacotes fechados, ó, massa de milho, leite, café, um cafezinho. Eu deixo aqui, ó, aqui eu sei que é os que estão fechados, que eu ainda não usei. E aqui atrás eu coloco mais pacotes fechados. Fica assim. Gente, o segredo para quem mora em apartamento e ainda não tem, assim, seus móveis planejados para guardar as coisas, é fazer supermercado de 15 em 15 dias. Ou então comprar em pouca quantidade mesmo, assim, para quem mora sozinho, ou 2 pessoas, 3, né? Porque aqui no caso a Sofia, a comida da Sofia é pouca e a gente compra mais coisa para lanche. Então, nosso alimento, assim, de supermercado é pouco. Mas dá para organizar tudo direitinho. Aí aqui eu deixo um potezinho de linhaça, aí tem aqui um café, leite da Sofia. Aí ali atrás eu coloquei uns plásticos que eu uso, mas não com muita frequência, ó. Que tem aqui uma jarra, ralador e uma bacia. Aí aqui atrás eu coloco mais, aí tem arroz, aveia. Aí eu deixo tudo organizado assim. Assim eu consigo ter a visão de tudo que tem aqui dentro. E aqui eu separei esse cestozinho para colocar esses vidros e esses potes, óleo, vidro de mel. Aí aqui também tem chia, tá? Então, gente, fica assim, ó. Vou mostrar pra vocês a visão geral. Ó. E aqui, por enquanto, é porque tem pouca coisa. A gente vai fazer supermercado, mas eu sempre deixo tudo organizadinho no mesmo sentido. Mantimentos que eu ainda não abri nenhum pacote, que eu não utilizei, eu deixo aqui embaixo, na parte de trás. E aqui na frente eu coloco os que eu mais uso. Aqui também os que eu está em uso. Aí eu vou só repondo os meus cestos, os meus potes. E assim eu consigo deixar tudo organizado, tá bom? Então é isso, ó.
E agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço na geladeira com os meus depósitos. Aqui na geladeira, ó, eu coloco alguns depósitozinhos, ó. Aqui eu deixo esse negócio de kisuke, que o Armin utiliza mesmo. Esse, quando a gente compra pizza, que vem esses saquinhos de ketchup, aí eu deixo tudo dentro de uma baciazinha. E aqui é aquele depósito que eu mostrei no vídeo anterior. Hã? Você quer gagal? Você já comeu gagal? Nós vamos já banhar. Bom. Aí aqui, ó. Olha, gente, esse aqui que eu mostrei, ó. Que eu comprei, ó. Aí aqui eu deixo... É o gagal? É o gagal. Guarda o gagal. E aqui nesse depósito eu deixo os alimentos que eu utilizei. Por exemplo, que eu cortei ontem, né? Aí eu deixo aqui, vou utilizar hoje. Aí eu vou guardando dentro desse depósitozinho, gente. Não estraga. Olha, tá? Eu cortei aqui e tá do mesmo jeito, tá? Então, esses que lacram bem, eles são ótimos para conservar o alimento, o legume, a verdura, que você não vai utilizar no mesmo dia, tá? Então eu deixo aqui. E a outra dica também é usar essas caixas organizadoras, olha. Gente, a geladeira tá, ó, fazer supermercado, ó. Eu uso pra guardar as verduras. Aí eu deixo assim pra ficar mais separadinho. E aqui outra dica legal é utilizar aqueles potes de sorvete, tá? Pra você guardar também cebola, tomate. E aí você pode colocar outro aqui e deixar tudo organizado. Alimentos que eu utilizei, por exemplo, que eu cortei ontem, né? Aí eu deixo aqui, vou utilizar hoje. Aí eu vou guardando dentro desse depósitozinho, gente. Não estraga. Olha, tá? Eu cortei aqui e tá do mesmo jeito, tá? Então, esses que lacram bem, eles são ótimos para conservar o alimento, o legume, a verdura, que você não vai utilizar no mesmo dia, tá? Então eu deixo aqui. E a outra dica também é usar essas caixas organizadoras, olha. Gente, a geladeira tá, ó, pra fazer supermercado, ó. Eu uso pra guardar as verduras. Aí eu deixo assim pra ficar mais separadinho. E aqui outra dica legal é utilizar aqueles potes de sorvete, tá? Pra você guardar também cebola, tomate. E aí você pode colocar outro aqui e deixar tudo organizado, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem desse videozinho, tá? Simples, humilde, de como eu organizo o meu armário, de como eu utilizo esses depósitozinhos que são muito úteis na nossa vida de dona de casa, tá? Deixar tudo organizado para quem mora em casa pequena, apartamento pequeno que não tem muito espaço, é uma boa pedida, tá bom? Então, um beijo pra vocês, tá? Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, curta o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!